Bom, voltando às nossas pautas aqui, mercado, né? Algumas coisas de mercado também. A situação do Júnior Santos é uma situação próxima de ser resolvida, tá? É uma situação que ela se enquadra dentro da janela dos estaduais, porque em algum jogo ele foi relacionado. Agora eu não tô me lembrando qual. Se eu não me engano, foi o primeiro jogo do Lucas Gonçalves. Se eu não me engano, foi logo após a queda do Sampaoli. O Sampaoli falou que ele seria relacionado no final de semana. Acabou que ele voltou. Foi contra o Itabirito, talvez? E ele acabou não entrando, né? Acho que foi isso. Itabirito, talvez. E isso, de alguma forma, o credencia, né? Para poder fazer parte dessa janela dos estaduais. Então, assim, se de repente o negócio não fechar hoje, entre Atlético e Botafogo, né? O Júnior Santos está voltando para o Botafogo. Se o negócio não tiver fechado já, ou então se não fechar hoje, não tem problema fechar amanhã ou depois, porque ainda se enquadra dentro da janela nacional, a janela dos estaduais, que vai até o dia 27 de março. Isso vale também para chegadas para o Galo dentro desse mesmo contexto, tá? Situação do Júnior Santos. Eu vi que foi veiculado na imprensa do Rio, no site O Globo, que o Atlético pagaria 100% de um empréstimo do Júnior Santos, 100% dos salários em um empréstimo gratuito. Uma fonte consultada pelo canal Bica Galo, ela negou veementemente isso. Não é isso que vai acontecer. Definitivamente o Atlético não vai pagar 100% e emprestar gratuitamente. Isso não vai acontecer, tá? Informação que a gente tem. Mas sim deve ter uma divisão dos salários, tá? A pessoa não quis me revelar qual seriam os valores e tudo, mas deve ser uma divisão dos salários. Ainda é previsto algum tipo de bônus por performance do Júnior Santos. Júnior Santos que teve a temporada de 2024 no Botafogo com 20 gols e 4 assistências, foi artilheiro da Libertadores, fez gol contra o Galo na final e acabou sendo contratado por cerca de 47 milhões de reais pelo Galo, né, ainda em 2025, como uma grande contratação. Na época, o Vitor Bage tratou ele, e hoje eu posso falar que a informação veio dele. Quando eu trouxe a informação lá atrás de que o Atlético estava trazendo um grande nome para substituir o Paulinho, depois ele foi lá e confirmou em coletiva, foi o Vitor que me passou a informação de que esse grande nome era mesmo o Júnior Santos, né? Então, naquela época, ele foi tratado como substituto do Paulinho. Hoje, um ano depois, é até fácil a gente concluir que é uma loucura, né? Uma insanidade a gente pensar dessa maneira aquela época, mas naquele momento o Júnior Santos ele vinha em alta e por boa parte da torcida atleticana ele tinha aprovação. Por parte menor, ele não tinha aprovação. Enfim, não deu certo. Só foram 28 jogos por aqui, com 2 gols e uma assistência. E é um jogador que está partindo pro Botafogo de volta, tá? E acredito até que vai acabar dando certo lá. Tem jogador que é jogador de um clube só, né? Hoje a gente não vê tanto isso mais, mas no futebol de 90, 80, 70, a gente via muitos jogadores que o cara ele acabava começando num clube, circulava bastante e ia parar naquele clube de origem de novo, e ali ele performava de novo, ali ele ganhava, ali ele é, 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 jogava bem, fazia gols, títulos, enfim. Né? Então, tem jogadores que têm certa identificação. Parece que o Júnior Santos tem essa identificação lá com o Botafogo. Então, que seja feliz lá. E repito, o Atlético não vai pagar 100% dos salários, vai ter uma divisão aí, tá? E como eu trouxe para vocês a informação, que na época que o Corinthians negociava com o Atlético, teria uma opção de compra, né? Caso não é obrigação, tá? É opção de compra caso o jogador interesse ao clube, né? Ao Botafogo, caso ele se dê bem lá de novo, tem uma opção de compra que vai ser definida em contrato, tá? Não sei se vai ser fixo, né? Não sei se vai ser fixada essa opção de compra, não tem essa informação, mas vai ter uma opção de compra ao término do empréstimo do Júnior Santos. Então, o Júnior Santos partindo para o Botafogo. Alguns detalhes aqui e algumas coisas que eu queria lembrar, tá? A informação tá dada. Júnior Santos, Rony, Gabriel Menino, Caio Paulista, quem mais? Dos jogadores que a gente não queria ver mais por aqui. Me lembrem mais aí, se tem mais algum. Foi só esses 4? Bom, se for só esses 4, suficiente, né? A gente conseguiu pegar, extirpar os jogadores que
a maioria da torcida julgava ou queria que eles não tivessem, e o Biel. Perfeito. O Márcio Ray complementou aí. Então, o Biel também, tinha esquecido dele. Entendeu? Não, o Igor Gomes, ele não tá nessa lista não, viu, Leonardo? Ele pode não estar na lista dos preferidos da galera, mas ele não tá na lista de quem quer ser extirpado também, não. Não, assim, tem os jogadores aqui, o Cadu, o João Marcelo, mas esses aqui a gente não tava, tipo, não, eu preciso que o Cadu saia. O João Marcelo tem que ir embora do Galo. Não. Mas o Gabriel Menino, o Caio Paulista, o Júnior Santos e o Rony, tinha gente fazendo até oração aqui. Promessa. Gente fazia em jejum aqui no chat. Falei assim, ô Jeff, vou fazer jejum enquanto o Rony e o Júnior Santos não tiver com a camisa do Galo. Pô, então beleza, né? Então ali também a gente tem que valorizar um trabalho de, não gosto de usar esse termo, mas é um trabalho ali de sanitização do elenco, né? Tá tirando as peças ali que a gente entende que não faziam sentido, que não tinha nível para disputar com a camisa do Galo, e esses jogadores estão indo embora. Não tem mais nenhum ali que a gente fala assim, nossa, esse aqui é um bagre terrível. Cara, a gente pode falar do Natanael, que é um jogador mediano para baixo, beleza, é o que sobrou ali. Mas assim, quebra o galho, entendeu? Quebra o galho, né? Vamos falar assim. Mas bagre, terrível, jogador que todo mundo queria sair fora. Para mim, o Júnior Santos ele encerra essa lista aí. O Júnior Alonso também divide opiniões, jogou uma partida boa contra o América. Eu também acho que ele já deu por aqui, mas não é tipo um bagre terrível, né? Então é uma questão de opinião, tá? Por exemplo, o pessoal tá falando do Bernard. Não acho que o Bernard é um bagre terrível, entendeu? Não, o Vera já foi, né? O Vera já foi. Enfim, então, assim, eu acho que é um trabalho bem feito também nesse sentido, tá? Então, a informação sobre o Júnior Santos, ela tá dada também. Gente, Lô Mônaco esquece nesse momento, tá? Nesse momento, esquece. Pode ser que depois haja negociação, né? Eu tô em contato aqui com o pessoal, tanto do Independiente quanto do entorno do jogador. Nesse momento, esquece Lô Mônaco, tá? Mas existem conversas de outros clubes já querendo Lô Mônaco. E aí pode ser que daqui a pouco a gente fique até sabendo de alguma coisa. Informação que eu recebi, tá? Não consegui descobrir quais clubes são. O pessoal da ESPN trouxe a informação de que o Luiz Oyama, jogador de 29 anos, volante do Novo Horizontino, que é a grande sensação do Campeonato Paulista. Impressionante como o Campeonato Paulista tem essas coisas, né? Ano passado foi Mirassol, que apareceu como uma grande sensação, e dessa vez o Novo Horizontino, tá? A informação, então, vem da ESPN, tá? Só dando os créditos direitinho aqui pro pessoal da ESPN. Luiz Oyama tem 29 anos. Deixa eu diminuir um pouco aqui. 29 anos. Tem contrato até o final de 2027. Não teria que ter uma ruptura de contrato para deixar o clube paulista, né? Que é o melhor time do Campeonato Paulista, diga-se de passagem. 1,81 é volante, tá? Joga de primeiro e de segundo volante também, avaliado em 500 mil euros. Titular praticamente em todas as partidas lá. Um jogo ou outro ele acabou não jogando porque, enfim, podia estar suspenso, lesionado, alguma coisa assim, né? Mas é um jogador com dupla nacionalidade e, segundo a ESPN, tá no radar do Atlético e também do Vitória da Bahia. É um jogador com rodagem, né? Tem passagem por vários clubes aí do futebol brasileiro, tem passagem também pelo futebol belga. Na época ele estava no Botafogo e ele foi emprestado para o RWDM, que é um clube também lá do grupo do Eagle Group, né? Lá do John Textor. E, enfim, né? Então, rodou bastante aí. Goiás, voltou pro Botafogo. Depois do Botafogo ele passou pro Juventude, depois voltou pro Botafogo, depois o Botafogo. Na verdade, ele tá emprestado ali, né? Parece, né? Tá emprestado ali. Ele foi emprestado pelo Botafogo por vários times, então não teve lugar lá. Sinceramente, não é um nome que me anima, né? Nem acho que é a posição que o Galo precisa agora, tá? Eu não acho que é um cara assim que vem e farda, né? Como o pessoal fala. Não sei se é um cara que é muito melhor do que o que a gente tem hoje aqui. Até acho que não, inclusive, né? Mas. Ó, o Marcelo Felipe mandou aí, ó. E aí, canal Bicagalo. Aqui vai um incentivo pela stream Topicima. Tô curtindo muito. Continue com o ótimo trabalho, você arrasa demais.
Marcelo, muito obrigado, irmão. Fabrício Rodrigues mandou Opa, R$ 5. valeu. É incrível o quanto o Galo investe caro em jogadores ruins e fica com a mão fechada para jogadores bons. Verdade. Ó, comendo minha manguinha aqui, o nutricionista mandou comer manga de manhã, velho. Manga é bom demais, viu, gente? Vocês não comem manga de manhã, vocês estão perdendo, viu? Obrigado aí, o Marcelo Felipe também, pelo Live Pix, tá? Pode mandar aí, gente, tá disponível aí para vocês, tá? Fica à vontade para mandar o Live Pix. E obrigado também pro meu parceiro Fabrício Rodrigues. É assim, eu acho que, na verdade, aqui é uma especulação, tá? Aí eu fui atrás de entender um pouco desse jogador. Nem sempre a conversa, ela é uma conversa que trata ali de negociação, né? Eu fui entender o que, que eles acham do Oyama e tal. Uma pessoa do clube me falou que acha um bom jogador, mas não está sendo monitorado, não, o Galo não tem interesse, não tem conversa, não tem nada nesse momento, tá? Mas não falaram que é tipo um cara que. Não negaram com veemência que é um cara que nem conhece. Não. Falaram assim, não, é um bom jogador, mas não é, nesse momento, uma prioridade nossa, não. Tá? Então, a princípio, pelo que a gente apurou aqui, não tem nada de Luiz Oyama no Galo. O Fute Raiz, por exemplo, acho que é um bom jogador. Né? Eu não acho que é um cara assim que chega e farda, né? E assim, pô, vamos contratar? Contrata um zagueiro, gente. Vai lá e tal, busca o tal do Dantas lá. Busca o Patrick, que é um zagueiro canhoto, interessante, do Novo Horizontino. O jogador já foi sondado várias vezes em vários clubes grandes aí. E ainda está no futebol paulista, ainda está no Novo Horizontino, né? Mas não fica pensando em outro volante, não inventa não, vai no zagueiro. O zagueiro precisa mesmo. Tomara que o Barba ele perceba isso, tá? E o zagueiro vai vir não, Jefferson? Cara, me falaram que a janela não fecharia sem o zagueiro. A janela tá fechando hoje, mas é a janela de transferências internacionais. Então, ainda tem aí uns 20 e poucos dias pela frente para contratar, né? Mas me falaram que a janela não fecharia sem o zagueiro. E sem com 4 movimentações, saindo 2, chegando 2. Eu já passei isso para vocês, tá? Eu vi pessoas falando que não viria e tal, mas a informação que eu tive, eu ainda perguntei para a fonte. Isso aqui que você me passou se mantém? Vocês mudaram de ideia? O planejamento é diferente? Não, se mantém, só não tem como eu te dar o timing disso. Isso pode ser nessa primeira janela, isso pode ser ao término da janela, enfim, né? Então, pode ser que haja movimentações no meio do ano também, na janela do meio do ano. Então a pessoa falou: não consigo te dar o timing disso, mas o planejamento é esse: um ajuste com saída de 2 e chegada de 2. E eu perguntei ainda se para chegar tem que sair. Falou assim: não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então não é uma via de regra, só se sair que vai chegar, tá? Mas, enfim, né? Então foi uma conversa aqui. A pessoa falou, não existe isso, né? Eu perguntei, estamos na equação de tem que sair para chegar? Ela falou, não existe isso, né? Pode ser que demore 4 dias, pode ser que demore 40 dias, fique para a janela do meio do ano. E ainda me falou assim, não existe time do mundo que não tenha carência. Aí a pessoa entrou em outro papo aqui, falando de jogo de outros times aí de fora e tal. Então, assim, eu acredito que ainda vem esse zagueiro, só que tudo tem que estar alinhado com o Barba. Então, os pleitos que tinham antes do Sampaoli, né, a forma que o Sampaoli estava cobrando os reforços aí, sinceramente, eu não sei se vai ser a forma que o Domingos vai fazer, entendeu? São pessoas diferentes, né, perfis diferentes, me parece um técnico mais fácil de adaptar do que o Sampaoli, né? O Sampaoli normalmente ele chega querendo mil coisas, tudo do jeito dele. O Andreata tem que vir junto, enfim. E o Domingues me parece um cara mais adaptável, né? Então, acho que o perfil é diferente aqui, tá? O Gregory Carvalho falando um negócio aqui, para a torcida não serve, mas se jogasse um Tadieres tinha até manifestação. Acredito que ele tá falando do Luiz Oyama, né? Não sabe qual que é, Gregor? Assim, eu não tenho esse negócio, não. Você me conhece, você sabe como que eu sou. Mas eu não acho, cara, que o ponto tá relacionado à nacionalidade aqui. Eu acho que é um jogador que ele foi do Botafogo. Não sei nem se é ainda. Deixa eu ver se ele tá
Não, ele não é mais do Botafogo. Ele foi comprado lá pelo. Comprado não, foi. Acabou o contrato, ele foi pro Novo Horizontino. Mas é um cara que tá no Botafogo desde 2021. 21 ele tá no Botafogo. E ele sempre tá sendo emprestado por outros times, então ele não serve pro Botafogo e não vai servir pro Galo. Nem isso, né? Não acho que é um cara assim que vem e faz a diferença, sabe? Mas sim, tem um negócio também da galera, se ele chamasse Luiz Oyama e jogasse no Tadieres, talvez teriam ali algumas outras impressões, tá? Cortes variados, bom dia, Gevão. Cheguei atrasado, meu amigo. Se for para trazer esses nomes de oportunidade pro próprio Pérez, dar oportunidade pro próprio Pérez, Patrick, entre outros que ainda não jogaram. É isso aí, cara. É isso aí, concordo com você. Com o dinheiro que o Galo pagou no Mindo, daria para trazer o Lomona, o namorado, a Sad. Ah, cara, mas aí não tem como a gente julgar se o Minda foi uma contratação errada, né? Nem me parece que foi, inclusive. Me parece um jogador bem liso. Acho que é um tempo ali para se adaptar, igual o Preciado, por exemplo, né? Mas esses três aí não daria não, tá? Só pra você saber, não daria não. Só o Lomônaco, eles querem $7,5 por 70%. O enamorado custou 3 de euros pro Grêmio. E o Assad, eles querem $5. Então não é bem assim não, viu, Guilherme? O José Elisandro sempre na área com a gente aqui. Vitor Souza, ou seja, vai vir ninguém bom. Se vier, aposto. O Galo não consegue contratar destaque de clube nenhum. Felipe Aguiar. Jeves, viu uma notícia sobre saídas do Zenit pro meio do ano. Luiz Henrique, Nino e Wendel. Os dois primeiros, utopia. Mas o Wendel seria um reforço interessante, não? Eu vi essa mesma notícia. O Wendel, eles colocaram o preço de 25 milhões de euros. Dito isso, não tem nem o que falar, né, amigo?